Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz de estarmos aqui mais uma noite. Se você quiser se assentar, fique tranquilo. Nós estaremos aqui agora por pouco tempo, mas eu creio que existe algo especial que Deus preparou para nós. Você crê assim, amém? Amém. Nós estamos, como meu pai disse, em uma série de mensagens. Então, no domingo passado nós começamos, essa é a segunda, seria a segunda pregação dessa série de mensagens. Na primeira a gente ouviu sobre o nascer de novo, e hoje nós falaremos um pouco sobre manso e humilde. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo de número 11 e no versículo de número 29. Você que talvez não ouviu a mensagem passada, ou se já passar algum tempo, você estiver no YouTube e quiser ouvir as outras pregações, no nosso canal do YouTube, o BPC Boituva, nós temos lá na playlist essa série Mentorados por Jesus, e ali se encontrarão todas as mensagens que forem ser pregadas dentro dessa série, amém? Mateus capítulo 11, versículo 29, todos acharam? Amém? Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus por isso. Texto maravilhoso. E eu quero que você verdadeiramente oferte agora, não o seu dinheiro, mas a sua atenção, que você possa estar totalmente ligado aqui e ao que Deus tem para nos dizer nessa noite. Nós estamos nessa série chamada então de Mentorados por Jesus. Por que é tão interessante esse tema? Porque nós estamos vivendo na era da mentoria. Então, nós estamos vendo por aí na internet pessoas que se tornam ali bem-sucedidas, acabam tendo sucesso, acabam fazendo alguma coisa da maneira correta, têm resultados legais. E essas pessoas então começam a dar mentorias. Para quê? Para que outras pessoas que queiram ter o resultado que aquela pessoa teve, para pessoas aprenderem quais foram as estratégias utilizadas por aquela pessoa para chegar aonde ela chegou. Então, nós estamos vivendo na era de pessoas que estão olhando para essas pessoas como modelo a ser seguido. Deus abençoe, Reginaldo. Pessoas que estão chegando ali para mentores, dizendo: como eu faço para ter o resultado que você está tendo? Como que eu faço para ter aquilo que você tem? É basicamente que as mentorias trazem. Mas por estar crescendo tanto, essa é uma cultura que tem atingido a todos. Então, mesmo nós que não necessariamente estamos pagando aí uma mentoria para falar, para ouvir alguém dizer alguma coisa, algum coach aí ensinar alguma coisa, nós muitas vezes na nossa cultura estamos sendo ensinados ao quê? A ficar olhando pessoas na internet, a ficar vendo resultados, a ficar vendo status, a ficar vendo talvez o sucesso, a fama, e desejar ser aquela pessoa, e desejar ter o que aquela pessoa tem. E o que acontece é que isso gera uma comparação. E o que isso acontece é que daí eu acabo me entristecendo com aquilo que eu tenho, com a minha realidade. Porque se você vê alguém famoso, alguém que tem muito dinheiro, olhar os stories lá no Instagram, numa terça-feira à tarde, ele vai estar numa praia, enquanto a gente está no horário de almoço no serviço vendo story.
Então, isso gera uma comparação que pode acabar nos frustrando. E é por isso que é tão especial essa série. Porque nós estamos entendendo que o que Jesus nos ensinou é que nós não fomos criados para copiar ninguém, além de Jesus. A única pessoa que nós estamos olhando e nos inspirando e sendo nosso modelo é Jesus. Então a nossa caminhada vai ser: eu estou contemplando a Jesus, eu vejo como Jesus faz, como ele age, tudo aquilo que ele ensinou, e me torno cada dia mais parecido com ele. Você foi criado para ser uma cópia, não de outras pessoas, mas de Jesus. E existe algo em você, que se você ficar se comparando aí, vai gerar uma frustração, vai gerar algo totalmente problemático, sendo que Deus está falando: não foi para isso que eu te criei, não. Você não tem esses resultados? Tá bom, porque não foi para isso mesmo que eu te chamei. Eu te chamei para copiar a mim. E é por isso que nós estamos olhando e aprendendo para aquilo que Jesus é. Então, por que é tão interessante esse texto que nós acabamos de ler? Mateus 11, 29. Jesus diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. A primeira coisa então que nós podemos entender aqui é que Deus não está te pedindo para fazer nada. Jesus não está te pedindo para fazer nada que Ele já não fez primeiro. Jesus, Ele não está te convidando a ser alguém, a fazer coisas que Ele primeiro não fez. Tudo aquilo que Ele te chama para fazer é: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Eu não estou pedindo para você algo tudo aquilo que nós temos para oferecer para o Senhor, não começa em nós, começa nele, e nós respondemos de acordo com aquilo que Ele nos entregou. Amém? Todos conseguem entender isso? Então, não existe uma adoração que comece em você. A sua adoração primeiro veio porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele te ama, Ele te sustenta. Então a nossa adoração é simplesmente uma resposta por aquilo que Jesus já é. Então nós estamos olhando para Ele, nós estamos, esqueci a palavra, nós estamos olhando, nós estamos prestando atenção naquilo que Jesus é, porque aquilo que nós contemplamos, essa era a palavra, porque aquilo que nós contemplamos é o que nós nos tornaremos. Amém? Então eu já vou pular aqui para a gente conseguir caminhar nessa palavra. Então nós percebemos que Jesus nos chama a ser manso e humilde porque Ele é. Então nós estamos aprendendo com Ele a ser manso e humilde. Manso, eu fui procurar no dicionário o significado de manso, e um dos sinônimos de manso é dominado. Então, o que Jesus está nos chamando aqui, nos convidando, nos instruindo a ser, é pessoas que foram dominadas. E o ponto que o Espírito Santo estava falando ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar aqui, é que algo vai te dominar, com certeza. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós fomos criados por esse Deus maravilhoso, e existe algo em nós que deseja um Senhor. Existe algo dentro de nós que deseja um Deus. Isso está em todos nós desde o momento da criação. Isso significa que, se não for esse Deus criador de todas as coisas, o Deus que te formou, o Deus que te sustenta todos os dias, se não for Ele, será outra coisa. Então você nunca, você sempre vai ser dominado por algo. E a questão é, o que você tem deixado te dominar? O ponto é que, eu posso só ligar o ventilador aqui que estou calor. O ponto aqui é que nós fomos chamados para ser mansos,
para sermos então dominados por quem? Pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados para caminhar com o Espírito Santo nos controlando, nos dominando, nos instruindo a cada dia. Porque você pode colocar qualquer coisa na sua vida como no lugar de Deus, mesmo sem perceber. Se você passa, eu me peguei no início do ano fazendo 6, 7 horas de tela no meu celular por dia. 7 horas de tela de celular significa que muito do meu dia eu gastei, porque se pensar que você está dormindo mais umas 7, não sobrou nada para eu ter um tempo mesmo de qualidade com o Senhor. Eu achava ali uns 5 minutinhos, mas não se comparava com as 7 horas que eu ficava com o celular. Por quê? Porque nós precisamos alinhar, nós precisamos nos preocupar com o que tem sido a prioridade na nossa vida. Significa que isso é muito importante, eu vou acabar repetindo, mas é algo que eu quero que você saia daqui entendendo. Algo vai te dominar, com certeza. Algo vai ser o Senhor da sua vida, vai ser o Deus da sua vida. Mas muitas vezes nós colocamos as nossas vontades nessa posição. Então nós nos tornamos escravos, nós nos tornamos servos das nossas paixões e das nossas vontades. Às vezes nós colocamos outras pessoas como nesse lugar de senhorio, nesse lugar de Deus, e isso é o que vai acabar, isso é o que nós serviremos então. Então, o primeiro chamado que Jesus nos ensina aqui na mansidão é que nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. E só pode viver no Espírito, ter o fruto do Espírito, porque a mansidão é um fruto do Espírito. Só vai ter isso vivendo todos os dias se você alimentar mais o Espírito. Isso é algo que meu pai já tinha comentado. Significa que se eu alimento mais a carne, o Senhor da minha vida vai ser a minha carne. Simples assim. E daí a minha vida vai ser servir a minha carne. Mas se nós estamos entendendo que o lugar de Deus, o lugar de Senhor da nossa vida é única e exclusivamente do Pai. Aquele que tem nos sustentado a cada dia, aquele que te trouxe até aqui, aquele a qual nós devemos toda a nossa vida. Existe um lugar no nosso coração, na nossa vida, que é esse lugar de prioridade. Não deixe que nada tire Jesus, que nada tire o Senhor desse lugar. E isso refletirá em cada dia, em cada decisão, em cada coisa que você fizer. Um exemplo que prova o quanto Jesus era alguém manso, era alguém humilde, porque mesmo sendo Deus, Ele se fez homem. E Mateus 27:54, depois que Jesus é crucificado e morto, o texto diz assim: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. No momento de dor, no momento de dificuldade, no momento onde Jesus, mesmo sendo Deus, estava sendo morto por pecados que ele não cometeu, esse é um momento de extrema dor, e Jesus continua sendo manso. Jesus, como um cordeiro, Jesus vem e se permite mansamente ser crucificado, de forma que depois o centurião e aqueles que estavam debaixo da supervisão desse centurião falam: esse era o Filho de Deus. Você é aquilo que você
solta, aquilo que sai de você no momento de dor. Você consegue entender isso? Eu ouvi um pregador dando esse exemplo e eu achei muito interessante, maravilhoso. Se um amigo seu te der uma facada, sei lá, mesmo que sem querer, sim, estou considerando que é sem querer, um amigo seu cortou você sem querer lá com a faca, vai sair sangue, certo? Todos vão sair sangue, né? Amém. E se um inimigo, da mesma forma, cortar você com a faca, querendo ou não, de todo jeito, vai sair o quê? Sangue também. Por quê? Porque é o que você tem dentro. Então, você não escolhe liberar aquilo só com seu amigo, ou só, então, com umas pessoas eu sou manso, agora com outros não. Tem um pessoalzinho que eu já gosto mais, eu já consigo ter uma mansidão, uma facilidade, aí eu já sou cheio dos frutos do Espírito. Agora com um pessoal que eu já não gosto, que fica me enchendo o saco por aí, não, aí dele eu não tenho nada de bom para oferecer. Não, significa que o que está dentro de você não é o Espírito Santo. Ele está dentro de você, mas não é o que você tem alimentado mais, não é o que tem sobressaído na sua vida. Porque aquilo que nós temos por dentro, aquilo que nós estamos carregando, é o que é liberado no momento de dor. Então, no momento em que você não estava polido, se preocupando em como falar, porque eu posso fazer vocês acreditarem que eu sou alguém manso. Eu me preocupo em tudo que eu for falar, eu penso 10 vezes antes e eu tomo algumas atitudes para dar a impressão de que eu sou alguém manso. E você pode até acreditar, porque as experiências que você teve comigo eu fui manso, então ele é manso. Agora, no momento de dor, no momento de choque, no momento de surpresa, onde eu não tenho como pensar e me esforçar, não, é aquilo que sai dentro de você. No momento de susto, no momento de dor, aquilo que está dentro de você, aquilo que você tem carregado é o que sai. Então nós precisamos nos preocupar em o que tem saído de nós nesses momentos. Porque nós nos acostumamos em momentos difíceis perder o controle e achar que é normal, mas não é. Significa que o que você tem por dentro ainda está sendo maior um lado do que a mansidão. Você tem alimentado mais algo e os frutos do Espírito não têm sobressaído. Um exemplo ótimo que diz sobre isso, em Atos capítulo 7, versículo 59, diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estevão, ele está sendo apedrejado. No momento em que ele vai ser morto, ele está orando por aqueles que estão apedrejando ele. Eu entenderia se Estevão aqui tivesse bravo, tivesse na oração, meu Deus, que eles paguem mesmo pelo que eles estão fazendo comigo, essa injustiça. Eu entenderia. Mas o que Estevão tinha dentro dele era essa mansidão, era esse amor, de maneira que mesmo sendo apedrejado, ele conseguia orar por aqueles que apedrejavam. O que o Espírito Santo está falando para nós, o que Deus, se você está aqui nessa noite, se você está assistindo essa mensagem, não ache que a mensagem é para o irmão que está do lado, é para você. E você enfrentará situações onde você vai precisar orar pelo inimigo, onde você vai ter que orar por aquele que está te apedrejando. Existem momentos em que mesmo injustiçado, você vai ter que estar
clamando pela vida daquela pessoa. E é nesse momento, e é nesse lugar que Deus, Ele vem, Ele se alegra. É nesse momento que Deus, Ele se sente honrado, quando nós, mesmo sendo injustiçados, conseguimos liberar isso que existe dentro de nós. Liberar essa mansidão que existe dentro de nós. Então, algo que nós podemos pensar então, mas é que Estevão, ele era calmo. Ele tinha uma natureza mais mansa, que é diferente da minha. Pedro, você não sabe. Não, eu sou assim, eu tenho, é do meu sangue. Eu quando vejo eu já estou e eu não consigo. Muita gente fala isso. Mas nós precisamos entender que não vai ser da sua natureza mesmo. Sim, existem pessoas que são mais mansas naturalmente, mas a mansidão que o Senhor, que Jesus está esperando de nós, não é natural. E um ótimo exemplo de alguém que eu sou apaixonado pela história de Moisés na Bíblia. E em Êxodo, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Agora, Números, capítulo 12, versículo 3. Eu quero que seja colocado no telão, que eu acho que vai ser mais legal. Isso. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Na Almeida Corrigida Fiel, que é a que estava sendo usada até agora, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro homem na terra. Muito manso aí. Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Então está falando da mesma pessoa aqui. O mesmo Moisés, que em Êxodo capítulo 2, está matando um egípcio lá porque ele acha injusto a situação, em Números está sendo considerado por Deus o homem mais manso da terra. Isso é um contraste muito grande. Não faz sentido, porque como que... É porque Moisés teve um encontro com o Senhor. Moisés, ele começou a ver o Senhor face a face. E aquilo que eu tinha falado no começo, o que nós estamos contemplando é aquilo que vai ser gerado em nós. Se nós estamos olhando para pessoas, para referências, para seres humanos falhos, em algum momento nós falharemos também. E não que nós não vamos falhar, mas assim, o único lugar que os nossos olhos têm que estar é em Jesus. A Bíblia, ela está do começo ao fim repleta de exemplos que nós precisamos olhar, e assim como eu estou fazendo, assim como eu citei Estevão, Moisés, tenho outros para citar aqui. E nós podemos ter pessoas como exemplos, assim como a Bíblia traz exemplos do que fazer e até do que não fazer. Então eu olho e percebo que essa não é uma atitude boa a ser tomada, então eu não faço e tudo mais. Mas o nosso modelo é Jesus. Que nós não venhamos tirar os nossos olhos de Jesus para olhar para qualquer outra coisa. A Bíblia fala, esse é um texto que eu sempre cito, eu acho que não tem uma pregação que eu não falo, mas que quando Pedro e os discípulos estão lá no meio do mar, Jesus vem andando sobre as águas, eles se assustam porque era um fantasma. Aí Pedro fala: se és tu mesmo, manda-me ir ao seu encontro. Jesus fala: vem. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Só que daí ele olha para o lado.
e do lado tem tempestade, do lado tem preocupação, do lado as coisas parecem muito impossíveis, aí ele afunda. Então nós estamos sendo chamados nessa noite a olhar para Jesus. As tempestades podem vir, o desespero pode estar, se você olhar para a direita e para a esquerda, se você olhar no noticiário, as notícias podem ser ruins, mas nós não estamos olhando para essas coisas, nós estamos olhando para Jesus e aprendendo com Jesus. Aleluia! Existe algo maravilhoso em contemplar o Senhor. Existe algo em nós que só pode ser gerado quando nós estamos com Jesus. Se nós tentarmos do nosso jeito, da nossa forma, da nossa possibilidade, na nossa força, na nossa inteligência, nós até poderemos chegar a algum lugar, sim. Nós até podemos alcançar alguma coisa, sim. Nós até podemos ter algum tipo de resultado. Porém, vai ser tudo no natural. Tudo no campo do natural. Agora, para viver o sobrenatural, que é o que Deus tem para nós, é só com Ele. É só com o Senhor. É só com o Espírito Santo. Tendo o domínio do nosso coração, da nossa mente, de tudo aquilo que nós fazemos. Moisés, aquele homem que matou alguém, pôde se tornar o exato oposto e ser o homem mais manso da terra. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu. E eu achei interessante. Meu Deus. Que eu já ouvi muitas vezes pessoas que olham para Salomão, porque Salomão foi o homem mais rico, certo? Salomão, o homem mais rico da terra. E eu já vi muita gente olhando para o texto de Salomão, para tudo aquilo que tem de Salomão na Bíblia e tentando aprender para ter essa mentoria aí com Salomão e ver como ele age, porque ele foi o homem mais rico, né? Mas Moisés foi o homem mais manso. E nós talvez não temos dado tanta importância. Moisés foi o homem mais manso da terra, mas isso para a gente não é tão importante quanto ser o mais rico. Só que Jesus está falando. Então, nós estamos num plano, nós estamos nesse mundo onde as coisas materiais se tornaram mais importantes. O texto de 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nós muitas vezes estamos gastando mais tempo tentando alcançar riquezas, tentando alcançar as coisas nessa terra, tentando alcançar alguma estabilidade, e até não tem problema isso. Só que isso não é mais importante do que aquilo que o Senhor espera de você. Aquilo que é de grande, o texto diz isso, o que é de grande valor para Deus, um espírito manso e tranquilo. Se é isso que Deus quer, se é isso que importa para o Senhor, é o que nós deveríamos buscar. Quem você tem tentado agradar? Você já parou para se perguntar isso? Porque aquilo que nós fazemos significa que, mesmo que inconsciente, mostra que alguém nós estamos tentando agradar. Esse é o básico. O que nós fazemos é o que está sendo gerado por... Eu me perdi aqui, desculpa. Mas é isso. Então,
os resultados daquilo que nós fazemos vem daquilo que nós estamos tentando agradar. E a gente ouve muito a expressão, é muito popular, nós ouvimos desde sempre, nem Jesus agradou todo mundo, né? A gente ouve, e às vezes a gente até fala assim, mas Mateus capítulo 3, versículo 17, mostra que o Pai, Jesus agradou. Significa que Jesus agradou. Então, Jesus pode até não ter agradado todo mundo, mas Deus, ele agradou. O Pai foi agradado. Se nós estamos olhando e aprendendo com Jesus, então que nós não venhamos tentar gastar a nossa vida agradando as pessoas, agradando aqueles que estão ao nosso redor, agradando ninguém, porque você não vai agradar todo mundo mesmo. Então gaste a sua vida para ouvir como Jesus disse: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem tenho prazer. Se for para você gastar sua vida tentando agradar alguém, agrade Jesus. Eu estava numa palestra por volta de um mês atrás, se eu não me engano, em que o pastor Luciano Subirá estava ministrando, muito especial, a palestra Graça Transformadora, e ele iniciou falando algo que é um bordão assim até de outros pregadores, mas eu ouvi ele falando e ficou gravado na minha mente, que ele começou falando assim: você está feliz com Jesus? E a gente responde assim, todo facilmente, né? Oh, glória, amém, eu estou feliz com Jesus. Aí ele já, em seguida, já perguntou: e Jesus, está feliz com você? Essa é uma pergunta que precisa ser diária na nossa vida. Isso é algo que precisa estar no nosso dia a dia. Nós precisamos buscar deixar Jesus feliz. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós podemos gastar a nossa vida aí e tudo mais, é uma resposta porque Jesus já fez, isso nós já entendemos. Então, o que nós estamos fazendo para agradar o Senhor? Será que, assim como o Luciano Subirá perguntou, eu posso perguntar para vocês aqui hoje: Jesus tem ficado feliz? Jesus ficou feliz com o seu dia de hoje? Jesus tem ficado feliz com a sua semana? Jesus tem ficado feliz com aquilo que você mexe no seu celular? Com aquelas coisas que você fala? Com tudo aquilo que envolve o seu dia a dia? Jesus está feliz conosco? Então, eu saí um pouco e já está acabando aqui, mas nós precisamos entender que a nossa busca é agradar o Senhor. E eu quero, para encerrar, e nós vamos, domingo que vem eu falo mais da parte do humilde, tá bom? Hoje a gente ficou mais no manso, mas algo que é maravilhoso, eu quero encerrar por aqui. Em Gênesis 37, descreve uma história que você com certeza conhece. É a história em que é de Jacó lá com José e tudo mais. Mas no capítulo 37 mostra que Jacó dá a José uma túnica colorida, uma túnica longa para José. Enquanto seus irmãos não tiveram essa afetividade tão grande do pai de ganharem essa túnica, foi só José. E o mais interessante é que essa túnica destacava tanto José. Aquela túnica foi dada por Jacó como um sinal de amor do pai para o filho. Jacó amava tanto José que deu aquela túnica especial para ele. Significa que aonde José ia com aquela túnica, ele não precisava chegar e ficar avisando para os outros, ele não precisava falar para o irmão dele: meu pai me ama. A túnica falava isso por ele.
Ele não precisava chegar em lugar nenhum ele não precisava chegar em lugar nenhum com aquela túnica avisando alguém, meu pai Jacó, ele me ama. Não, aquela túnica dizia isso por ele, porque Jacó deu de presente, por quê? Porque amava José. Significa que a gente estava falando de uma coisa e foi para outra totalmente diferente. Nós estamos buscando agradar o Pai. Amém? Amém. Então nós estamos buscando agradar o Pai. E eu posso crer que, da maneira que o Pai se agrada de nós, Ele nos dará como presente o que está escrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Significa que nós estamos buscando agradar o Pai. E quando o Pai se agrada de nós, Ele nos dá o presente. Hoje especificamente eu estou falando sobre mansidão, assim como todos os outros frutos do Espírito, mas especificamente são sobre mansidão. O Pai se agrada de nós e nos presenteia com a mansidão, de uma forma que nós nos tornaremos, nós seremos diferentes aonde quer que nós formos, de maneira de que no lugar que eu estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja na internet, seja em qualquer lugar, as pessoas olharão e falarão, existe algo diferente nele. Existe algo diferente na vida daquela pessoa. É o quê? É o presente do Pai. É a declaração do Pai dizendo que te ama. Essa é a diferença que nós fomos chamados para fazer, para carregar. As pessoas olharão para nós e poderão perceber que o Pai nos ama, de acordo com aquilo que Ele nos presenteou. E hoje Ele falou para eu comentar mais sobre mansidão, amém? Então que sejamos mansos como Jesus. Se coloque de pé nessa noite.